Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje a gente vai mergulhar numa obra bastante influente, o Manifesto Libertário, de Murray Rothbard. Vamos usar aqui os trechos que a gente separou para entender melhor as ideias dele. Rothbard, uma figura central do libertarianismo, ficou conhecido até como Senhor Libertário. A nossa ideia aqui é tentar, assim, destilar os conceitos principais, os argumentos-chave desse livro, que é bem denso, né? Passa por filosofia, política, economia, mostra bem a amplitude do pensamento do Rothbard. Exatamente. E é um livro que, olha, muita gente considera perigoso. Não por violência, claro, mas porque ele desafia muitas nossas ideias comuns sobre política, sobre economia. O Rockwell Jr., na introdução que a gente tem, ele até diz que depois de ler Rothbard, a gente nunca mais lê sobre esses assuntos do mesmo jeito. É uma proposta bem radical, né? Uma alternativa à esquerda e à direita, dizendo que o Estado, no fundo, não funciona e é imoral. E o Rothbard não mede palavras mesmo. Defende o anarquismo, a ausência de Estado, condena o imperialismo, fala de privatizar tudo, tribunais, estradas. São ideias fortes, podem até assustar um pouco no começo. Mas vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, de onde que vem essa tradição libertária que ele descreve? Ele busca as raízes lá nos liberais clássicos, séculos 17, 18, fala das revoluções inglesa, americana, cita Adam Smith, o óbvio e simples sistema da liberdade natural. Essa turma lutava contra a velha ordem, o absolutismo, o mercantilismo. Isso. E é interessante que, embora ele cite Locke e outros teóricos importantes, ele dá um destaque especial para quem divulgou essas ideias, tipo Trenchard e Gordon com as Cartas de Caton. Foram eles que popularizaram, tanto na Inglaterra quanto nas colônias americanas, essa noção de que existe um conflito básico entre o poder, o governo, e a liberdade individual. Essa visão criou, assim, uma desconfiança profunda do Estado, sabe? A ideia de que a gente precisa estar sempre de olho nele, porque ele sempre tenta crescer. Rothbard acha que isso pegou mais forte nos Estados Unidos e explicaria até hoje uma certa hostilidade que ainda existe por lá em relação ao governo. Interessante essa diferença entre a teoria e a divulgação, E ele também faz um contraste forte com o conservadorismo do século XIX, tipo de Bonald, de Maistre. Ele via esses caras como uma reação para destruir o liberalismo clássico, querendo voltar com hierarquia, Estado forte, teocracia. E ele critica também as inconsistências que ele via nos dois lados, A esquerda contra a guerra, mas a favor do imposto, que ele também via como violência, e a direita pró-propriedade, mas apoiando guerra, serviço militar obrigatório, proibição de coisas que não agridem ninguém. O que leva direto para o ponto central da filosofia dele, O famoso axioma da não agressão, o PNA, é a ideia fundamental, se opor a qualquer agressão. E a agressão para ele é iniciar ou ameaçar usar violência física contra os direitos de propriedade de alguém. Isso inclui a propriedade do próprio corpo, a autopropriedade, que é a mais básica de todas, e também a propriedade das coisas que a gente adquire legitimamente. Aí, para o Rothbard, o Estado é o grande agressor da história. Faz coisas como guerra, imposto, serviço militar obrigatório, coisas que, se qualquer um de nós fizesse, seria crime. E ele amarra isso com a ideia de direitos humanos, Exatamente. Para ele não dá para separar direitos humanos de direitos de propriedade, são tipo assim, duas faces da mesma moeda. Liberdade de expressão, por exemplo, não é algo abstrato flutuando por aí. É o direito de propriedade que você tem de alugar um lugar para falar, de ter uma gráfica, de comprar papel e tinta para imprimir um panfleto. Aquele exemplo clássico de gritar fogo num teatro lotado, para Rothbard, isso não limita a liberdade de expressão pelo bem público, mas mostra uma violação do direito de propriedade do dono do teatro e das outras pessoas ali, porque cria pânico, risco real. Faz sentido, Deixa a coisa mais concreta. E como ele justifica a propriedade das coisas?
além do próprio corpo. Ele usa o Locke, certo? Isso, ele se baseia bastante em Locke. A teoria tem uns 3 pilares, basicamente. Primeiro, direito absoluto de cada um sobre si mesmo, a autopropriedade. Segundo, direito absoluto de pegar um recurso que não é de ninguém e transformar ele com o seu trabalho. É o homestaging, a apropriação original. Terceiro, direito absoluto de trocar ou dar essas propriedades que você adquiriu legitimamente. O Locke usava o exemplo da água. Na fonte é de todo mundo, mas quando você pega com seu balde, a água no balde é sua. E essa ideia de homestaging vale para a terra também. Isso coloca ele contra os georgistas que ele menciona, né? Sim, bate de frente com os georgistas. Eles dizem que a terra em si não pode ser propriedade privada, porque é da natureza, né? Rothbard discorda. Ele acha que a apropriação pelo primeiro uso é a única saída prática e moral, que respeita a autopropriedade. Senão, ou vira o caos da propriedade coletiva, ou o controle fica na mão do Estado, de poucos. Ele até cita o Jean-Baptiste Say, um economista clássico, para lembrar que a riqueza só surge quando a gente aplica nosso trabalho, nossa inteligência, nas coisas brutas da natureza. Ok. Com essa base não agressão, direitos de propriedade, ele parte para a crítica radical ao Estado. Ele diz que o Estado é diferente de tudo mais na sociedade. Por quê? Por 2 motivos principais, segundo ele. Primeiro, o Estado pega o dinheiro dele à força com o imposto. Não é uma troca voluntária, como no mercado. Segundo, só o Estado diz que tem o direito legítimo de usar violência e coerção numa área. Ele tem um monopólio da força. Rothbard cita o Calhoun, que falava que o imposto divide a sociedade em quem paga mais do que recebe do governo e quem recebe mais do que paga, criando um conflito ali na base. E para se manter, o Estado precisa convencer as pessoas, né? Não é só força. Exato. Precisa de ideologia, de legitimidade. Rothbard analisa como os estados usaram várias coisas ao longo da história para justificar o poder. Bênção divina, tradição antiga, culto aos antepassados, nacionalismo e, mais recentemente, essa aura de ciência, de especialistas. Ele aponta o dedo para os intelectuais, dizendo que muitas vezes eles acabam servindo como guarda-costas intelectuais do poder, ajudando a criar essas justificativas. E a origem do Estado, ele não compra a ideia do contrato social, então. De jeito nenhum. Ele segue o Oppenheimer, que dizia que o Estado na história real não nasce de um acordo, mas da conquista. Um grupo domina o outro. São os meios políticos, né? Conquista, roubo, contra os meios econômicos, que são produção e troca voluntária. Ele dá exemplos: normandos na Inglaterra, espanhóis na América Latina. E ele menciona muito a conquista da Irlanda pelos ingleses, que destruiu uma sociedade que funcionou séculos sem o Estado central, com leis próprias, a Lei Brehon. Justamente por não ter um centro, era mais difícil de conquistar. Nossa, essa visão da história é bem diferente mesmo. E as tentativas de limitar o Estado, tipo constituições, essas coisas. Para Rothbard, no fim das contas, ou falham, ou o próprio Estado dá um jeito de usar a seu favor. Ele diz que até a ideia de direito divino dos reis, que no começo era para limitar o rei, ele tinha que obedecer à lei de Deus, foi virada do avesso para justificar poder absoluto. Nos Estados Unidos, a Constituição, a Suprema Corte, que eram para ser freios, viraram, na visão dele, ferramentas para legitimar o crescimento do poder do Estado. Ele cita um jurista, Charles Black, que notou como quando a Suprema Corte diz que algo é constitucional, o próprio Estado julgando a si mesmo, isso faz as pessoas aceitarem mais o poder do governo. A aprovação do New Deal nos anos 30 seria um exemplo claro disso. Certo. Então, com os princípios definidos e essa crítica geral ao Estado feita, vamos ver como ele aplica isso em questões mais concretas, muitas delas bem polêmicas. Ele fala bastante de servidão involuntária, né? Sim, para ele qualquer trabalho forçado é inaceitável. O óbvio é o serviço militar obrigatório, a conscrição. Ele chama de escravidão, simples assim. Ninguém pode ser forçado a arriscar a vida pelos outros. Ele lembra que nos Estados Unidos antigos tinha muita resistência a exército permanente. Mas não para aí.
Lei antigreve também seria trabalho forçado. E o imposto, principalmente o de renda retido na fonte. Ele vê como servidão. A gente é obrigado a trabalhar de graça para o governo uma parte do tempo. Ele até menciona uma mulher, Vivian Kellams, que brigou na justiça contra a retenção na fonte. E diz que a declaração de imposto de renda viola o direito de não se auto-incriminar. Até o júri obrigatório lhe critica. Se entra na lista. Outra forma de servidão estatal, mal paga, e da qual, curiosamente, os advogados geralmente escapam. A internação compulsória de doentes mentais também é alvo de crítica forte, seguindo Thomas Szasz. Ele questiona essa ideia de perigo para os outros e a legalidade de prender quem não cometeu crime, só com base num diagnóstico. A defesa por insanidade, pena indeterminada, ele acha tudo isso tirânico, trata a pessoa como objeto, não como alguém com direitos. Mudando um pouco para outras liberdades. Como ele vê a liberdade de expressão? E temas como pornografia, os crimes sem vítimas, liberdade de expressão, como a gente já falou, está ligada à propriedade. Sobre pornografia, a visão é a moralidade ou os efeitos dela não importam para a lei. A lei não tem que impor a moral de um grupo sobre os outros. O foco tem que ser em agressão real, concreta, não num material que pode levar alguém a fazer algo. Senão, você está punindo pensamento. E isso leva direto para a defesa da legalização dos tais crimes sem vítimas. Coisas que adultos fazem por acordo, tipo prostituição, jogo, uso de drogas. E por que legalizar essas coisas? Quais são os argumentos? Basicamente 3. Primeiro, liberdade individual, direito sobre o próprio corpo. Segundo, a proibição não funciona, só cria mercado negro, violência, dá lucro para o crime organizado. Terceiro, a corrupção policial que sempre aparece quando se tenta reprimir o que as pessoas querem fazer consensualmente. E aquele argumento de proteger as pessoas delas mesmas, para ele isso não tem limite. Poderia justificar proibir quase tudo que a gente consome. E o controle de armas. Ele cita a Lei Sullivan de Nova York. Sim, ele acha que lei de controle de armas, como essa Lei Sullivan, que foi uma das primeiras bem restritivas nos Estados Unidos, é um tiro no pé, viola o direito de autodefesa. Ele argumenta que essas leis desarmam quem? As vítimas em potencial, deixam elas na mão dos bandidos, que, claro, não vão obedecer lei nenhuma. Eles citam os estudos da época que mostravam que isso não diminuía a violência, só mudava a arma usada e que quem ganhava era o criminoso com a população desarmada. Além dessas liberdades individuais, Rothbard critica muito a ação do Estado na economia, nos serviços. Qual o ponto central aí? É a ideia austríaca da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, que ele estende para qualquer intervenção do Estado, sem propriedade privada dos meios de produção e sem preços livres no mercado que mostram lucro e prejuízo. Como é que um planejador central, uma burocracia, vai saber como usar os recursos escassos para atender o que as pessoas mais querem? Ele faz aquela analogia do sapato. A gente não precisa de um ministro do sapato para ter sapato para comprar. O mercado resolve com sinais de preço. O Rothbard acredita que o mercado livre poderia oferecer qualquer serviço, polícia, justiça, estrada, escola, muito melhor que o monopólio estatal. Vamos ver uns exemplos dessa crítica. Educação. A crítica à educação estatal é pesada. É obrigatória, é tudo igual, gera briga social sem fim sobre o que ensinar, quais valores passar, e tem a injustiça de quem paga. Gente sem filho pagando escola para os filhos dos outros. Pobre pagando escola para rico em muitos casos. O mercado livre, para ele, traria a diversidade e a qualidade que a gente vê em outras áreas, como livros, revistas. E assistência social, o welfare state. A crítica principal é que cria dependência, tira o incentivo para trabalhar, para poupar, tira aquele estigma da pobreza que antes incentivava a pessoa a se virar. Ele compara com a caridade privada antiga, que focava mais em ajuda pontual e em ajudar a pessoa a voltar a trabalhar.
Ele argumenta que o sistema atual, na verdade, prejudica os mais pobres. Citou o desemprego que o salário mínimo causa nos menos qualificados e o peso dos impostos, que no total pode ser regressivo. Menciona até um estudo, Chau Cardoso, que sugeria que bairros pobres podiam acabar pagando mais imposto do que recebiam de volta em serviços. E inflação, ciclos econômicos. Ele segue a escola austríaca mesmo. Totalmente. Rejeita as explicações keynesianas, que, segundo ele, nem previram nem explicaram a estagflação nos anos 70. Ele adota a teoria austríaca dos ciclos. A culpa é da expansão artificial do crédito pelos bancos com a ajuda do Banco Central. Isso derruba juros para baixo do que seria o nível natural do mercado. Aí os empresários são enganados, fazem investimentos que não se sustentam, os mal investments, principalmente em projetos longos. A recessão, então, não é o problema, é a solução, é a hora de corrigir os erros. A saída não é mais intervenção, é parar de inflacionar o dinheiro e deixar o mercado se ajustar. Uma das propostas mais, digamos, radicais dele é privatizar a lei e a segurança. Como assim? Como funcionaria? Ele acha que a polícia do Estado é ineficiente, não foca na vítima. E aponta que já existem exemplos de segurança privada e arbitragem funcionando bem em várias áreas. Direito comercial, marítimo, a segurança privada que a gente vê hoje. O exemplo histórico que ele adora é a Irlanda Antiga. 1000 anos com uma sociedade complexa, leis privadas, os Brehons eram juízes privados, e jeitos voluntários de garantir que as decisões fossem cumpridas, tipo um sistema de fiança e garantia mútua. Ele acha que o medo de caos, de guerra entre agências privadas, é exagerado. O próprio interesse econômico levaria elas a cooperar, a resolver disputas pacificamente para manter a reputação e os clientes. Até estradas e meio ambiente ele acha que o mercado faria melhor. Sim. Congestionamento. É porque usar a rua é de graça, ou quase. O preço não reflete o custo real do espaço escasso. Ele lembra que estradas com pedágio privadas, turnpikes, funcionaram bem no passado. E o meio ambiente? A tese é que os problemas poluição, desmatamento, pesca excessiva acontecem justamente onde falta direito de propriedade privada claro e protegido. Nos rios, oceanos, no ar, nas florestas do governo. A propriedade privada daria incentivo para conservar, para usar de forma sustentável. Poluição tinha que ser tratada como agressão à propriedade alheia, fumaça, barulho, lixo invadindo seu espaço e poder dar processo. E na política externa? Qual a linha dele? Defesa total do não intervencionismo, o antigo isolacionismo. Rothbard vê a política externa americana do século XX como imperialista, seja diretamente ou por outras vias. Ele repete aquela frase: a guerra é a saúde do Estado. É o que mais faz o governo crescer e ter poder sobre as pessoas. Cita as grandes guerras, civil, Primeira, Segunda Mundial, como momentos em que o Estado americano deu saltos de tamanho e controle. Ele chega a analisar a União Soviética na Guerra Fria. Sim, e de um jeito bem polêmico para a época. Ele argumenta que a política externa soviética era mais defensiva do que se pensava, focada em sobreviver e recuperar territórios do antigo Império Russo, não numa missão de espalhar o comunismo pelo mundo a qualquer custo. A lição para ele era: não julgue a política externa só pelo regime interno do país. Olhe para as ações. A política externa libertária ideal seria buscar paz, livre comércio, desarmamento e nada de aliança militar ou intervenção nos outros. Bom, com um programa tão radical assim, qual seria a estratégia para chegar lá? Educação, basicamente. Desenvolver a teoria libertária e espalhá-la o máximo possível. Rothbard não gosta do gradualismo que abre mão de princípios, mas aceita dar passos táticos na direção certa, desde que não se perca o objetivo final. E ele acha que o foco tem que ser em conversar com as vítimas do Estado, não com quem se beneficia dele, tipo a elite política ou grandes empresários que vivem de favor do governo. Esses são difíceis de converter. E ele via algum cenário favorável para essas ideias ganharem força? Sim, ele achava que as próprias crises do sistema estatal criam as oportunidades.
Quando as coisas dão errado de forma visível, estagflação, crise fiscal, escola pública ruim, leis de crime sem vítimas que não funcionam, escândalos tipo Watergate, aí a fé no governo diminui e as pessoas ficam mais abestas a ouvir uma alternativa. Watergate, para ele, foi importante porque tirou um pouco daquela aura sagrada do presidente, do governo. Então ele se via como radical mesmo. Com certeza, como a única posição realmente radical, que queria romper de vez com o estatismo do século XX, tanto de esquerda quanto de direita. Ele dizia que, ao defender liberdade em tudo, na vida pessoal e na economia, o libertarianismo acabava sendo, olha que irônico, mais fiel à tradição americana original de desconfiança do governo do que o próprio conservadorismo da época dele. Ufa, bastante coisa, né? Acho que conseguimos dar uma boa passada pelas ideias centrais do Manifesto Libertário do Rothbard. É uma visão bem consistente, né? Embora desafiadora para muita gente. Tudo focado na liberdade individual, propriedade, não agressão e o Estado como grande vilão. Sem dúvida. E sabe uma coisa que fica para pensar depois de ler isso tudo? Ele critica o Estado em praticamente tudo, né? Sugere que o mercado faria melhor. Se a gente levasse essa lógica séria hoje, qual área específica da intervenção do Estado, se fosse removida, poderia ter um maior impacto positivo, mais rápido e visível, na liberdade e na prosperidade? Seguindo a linha de raciocínio do livro, seria acabar com o Banco Central, desregulamentar geral algum setor, legalizar tudo que é proibido hoje? Fica aí a questão, né? Pra gente refletir. Ótima questão para fechar. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração de ideias tão provocadoras. Até a próxima. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.